gerente, nosso diácono Marcos, que passou boas horas, tem passado grandes noites aqui, Leonildo, no cristianismo tem uma ideia e vai atrás de um versículo. Muita coisa que se diz no cristianismo hoje é mais humano do que divino. Porque o que é divino é totalmente contrário ao que é humano. O profeta Isaías já disse que, pela boca de Deus, Deus pela boca de Isaías disse: os meus caminhos não são os seus caminhos. As minhas ideias, as minhas vontades não são as suas. A Bíblia sempre mostrou que nós estamos na contramão de Deus. Porque somos pecadores, nascemos em pecado. Eu quero falar com vocês aquilo que eu creio nas Escrituras. E eu vou provar pelas Escrituras. Que a fé que nós temos, a fé que você tem, ela não é sua, ela não vem de você. Não há mérito algum em você. Por isso que o tema dessa manhã é crendo contra todas as evidências. E nós temos como base Romanos capítulo 4, verso 18 a 24. E Paulo, quando vai nos explicar isso, ele não poderia pegar outra pessoa a não ser o velho, bom Abraão. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Quando Deus disse: olha para as estrelas, olha para o céu e veja. Conte, você pode contar as areias? E sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, nós temos um texto base que vai destrinchar para todos os outros. De que, embora a palavra diga que Abraão se manteve firme, sabemos que tal postura não tem nenhuma vantagem diante das evidências desse mundo, se a fé que nós temos não vier do próprio Deus.
A fé não é um ato em que nós mesmos, de nós mesmos, tiramos força para crermos no impossível. A fé que a Escritura vai nos dizer nessa manhã não vem de você, vem de Deus. Porque como crer no que não se vê? Como a gente pode manter a nossa fé firme em Deus se nós não vemos Deus? Se Deus não tem cheiro, se Deus não tem cor, se Deus não é palpável, muito menos palatável. Não vemos Deus, não sabemos de muita coisa a não ser aquilo que Ele mesmo se revela para nós. Quando quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Deixou a sua palavra, deixou a sua escritura, e Jeremias capítulo 1 vai dizer que Deus vela pela sua palavra. Mas essa palavra que Deus vela, que Deus cuida, que Deus vigia para que se cumpra, porque a sua palavra está acima de qualquer outra coisa. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Tendo dito, ela segue o seu curso e o seu propósito. Mas como crer nisso, se ainda assim nós podemos ler o texto, e muitas vezes nós lemos o texto e não entendemos o texto? Você já teve essa experiência de você ler o texto e você diz, isso aqui não me diz nada, e de repente você ouve o texto pregado por alguém, ou você qualquer outro dia vai ler o mesmo texto e você diz, puxa vida, estava tão claro, como é que eu não via uma semana atrás? Porque o Espírito Santo não havia te iluminado. Como crer no que não se sabe? O que nós sabemos de Deus? O que está revelado na Bíblia. Se você sair na rua e perguntar quem é Deus, as pessoas vão dizer Deus das suas próprias ideias, das suas próprias concepções, talvez até das suas experiências, mas Deus não se resume às nossas experiências ou concepções ou ideias. Deus está muito além disso. E como crer quando tudo diz o contrário? Hein? Quando crer que você vai ser pai de uma nação, de uma multidão de pessoas, quando você olha para a sua véia, você diz, essa panela velha não sai mais nada não. Você olha para si mesmo e vê morto. O texto foi claro. Ó. Abraão olhou e viu que sabia que não tinha mais vigor. Não tinha nem Macholândia naquela época para ele frequentar e mentir. Não tinha nada. Não tinha médicos para dizer qualquer outra coisa que pudesse dar um encorajamento a Abraão. Não tinha nenhuma ciência ainda tão bem estabelecida como temos hoje para dizer, olha, você não consegue, mas in vitro e qualquer outro meio, nós conseguimos. Mas mesmo assim o texto diz que Abraão creu. Eu quero provar biblicamente para você que toda a fé que você tem não vem de você. E se você tiver nessa manhã e disser assim, mas pastor, eu não consigo crer em algumas coisas, eu quero que você saia daqui disposto a se entregar, ajoelhar, se humilhar na presença de Deus para que Ele dê fé ao seu coração. Vamos ver Filipenses 1, 29. O que os apóstolos dizem? O que Paulo diz? Eles dizem o seguinte, pois vocês, está dizendo aos gentios, o contexto é aos gentios, pois vocês receberam o privilégio de quê? Não apenas de crer, mas também de sofrer. Eu não quero trabalhar a segunda parte do verso de que também, segundo os apóstolos, é um privilégio sofrer por Deus, por amor a Jesus Cristo. Porque sofrimento hoje no século 21 não é uma palavra muito bem-vinda no meio dos cristãos. E não falando a vocês aqui, falando a quem nos assiste pela internet, ou quem acha que é cristão, mas não gosta de sofrer, não quer sofrer. E eu também acho que sofrimento não é uma coisa muito prazerosa, mas faz parte do cristianismo. E o cristianismo tupiniquim do Brasil hoje deixou de fora o sofrimento. Mas a primeira parte do verso já nos diz tudo. Paulo vai dizer, vocês receberam o quê? O privilégio de crer. Então a crença que você tem em Jesus Cristo não vem de você. É um privilégio que Deus deu a você. Ele disse, eu vou permitir que você creia. E quando nós somos movidos por uma fé inabalável,
Biblicamente você vai ver que é o próprio Deus agindo através de você. Quando você tem uma ideia para orar, quando você tem um pensamento sobre alguma coisa que você quer que Deus faça, pode ser que é o próprio Deus plantando essa ideia no seu coração para que você interceda por ela. Então, quando eu passava por aqui, quando eu andava pelas ruas de Veleiros, e quando eu oro pelas coisas, é o próprio Deus me motivando a orar por aquilo, porque Ele quer fazer. Não há em mim nenhum mérito que eu possa dizer, entramos aqui, ou vamos fazer a tal obra, porque eu creio, porque eu tenho visto, porque eu tenho uma visão, porque eu tenho um projeto. Eu não tenho absolutamente nada, muito pelo contrário, às vezes a minha carnalidade fala mais alto. Às vezes eu embarrero em algumas questões e vou dormir, às vezes, algumas noites, dizendo, vou largar esse negócio de pastorado. E durante a madrugada o Espírito Santo age no meu coração e eu acordo animado com ideias novas. Eu digo, Senhor, obrigado. Porque o Senhor, enquanto eu dormia, cuidou de mim, diz o Salmo, enquanto os do Senhor dormem, o Senhor os alimenta. E aqui a gente chega a um ponto que a gente precisa considerar, e presta atenção nisso. Tudo é de Deus. E tudo é para Deus. Repete comigo, tudo é de Deus. E para Deus. Romanos 11:36. Paulo vai dizer, pois todas as coisas vêm dele. Todas as coisas vêm de Deus. Existem, completem, e para que a Ele seja dada. O dia que Deus depender de homens mortais como eu e você, o reino dele sucumbe e acaba. Mas Deus levanta homens pequenos, desprezíveis pelo mundo, para que todos possam olhar e dizer como aquela obra foi adiante através desse pequeno, porque Deus está neste pequeno. É isso que o mundo precisa ver e é isso que Deus quer que o mundo veja. Efésios capítulo 3, verso 20. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que o quê? Atua em nós. É capaz de quê? De realizar infinitamente mais do que poderíamos, o quê? Pedir ou imaginar. Está vendo como é que esse texto está mostrando que você é pequenininho? Que você não consegue ter dimensão do que Deus pode fazer, que você não consegue entender aonde Deus pode te levar. Então, quando nós sonhamos com coisas grandes, quando nós almejamos coisas grandes, isso não vem da sua capacidade humana, vem do Espírito Santo que em você habita. E esse poder diz que leva você infinitamente mais. Você diz, Senhor, eu pensava que era aqui, ainda é muito mais do que isso. Sim. Porque o poder que atua em nós, e não é você mesmo, leva você mais além. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo, tudo é de Deus e tudo é para Deus. Segundo, quando essa fé que vem do próprio Deus atua em nós, ela glorifica o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Agora deixa eu te dizer
a meta-história, o que está por trás desse versículo. Embora ele diga que a gente tem que se alegrar com os sofrimentos, com as provações dessa vida, que as provações mostrarão que a nossa fé é autêntica. Embora ele use que a sua fé é autêntica, nenhum momento em toda a Escritura você pode, ainda assim, por causa desse texto, acreditar que a fé é sua. Porque Deus não daria fé para alguém que não fosse provada, aprovada. Porque Deus não investiria naquilo que no final não resultaria em glória e honra no dia de Jesus Cristo. Então o que o texto está dizendo, embora ele nos pareça pensar que eu tenho uma fé, não, esta fé vem de Deus plantada em você, e ela será provada porque o próprio Deus prova do seu próprio ouro, por um motivo. Porque se você tivesse uma fé, que Deus tivesse uma expectativa, vamos ver a fé do fulano e da Beltrana, e Deus está aqui numa expectativa, vamos ver. E aí você sucumbe, o texto não faz sentido, porque o texto não daria glória e honra a Jesus Cristo. Mas se o texto diz que a fé que nós temos vai dar em glória e honra a Jesus Cristo, é porque o nosso Deus vai sustentar essa fé. Olhe para Jó. Quando Deus, numa treta com o diabo, disse, pelo próprio diabo, Jó tem tudo porque o Jó tem felicidade e alegria e tem fé porque o Senhor dá. Mas o próprio Deus disse, viste o meu servo Jó? Tire tudo que ele tem. O próprio Deus traçou o plano, o próprio Deus deu as dicas, o próprio Deus deu as permissões. E o diabo foi todo saltitante para derrubar Jó. Mas era impossível derrubar Jó, porque Jó estava sustentado pelo próprio Deus. Ah, meus irmãos, se a igreja dependesse da fé do Jean, a igreja não ia para lugar nenhum. Se a igreja dependesse da fé humana que você tem, eu não chegaria até aqui. Eu não posso botar expectativa em seres humanos, eu não posso colocar expectativa em mim mesmo, eu não posso acreditar que eu consigo ir mais além, a não ser que o próprio Deus me diga, vá! Então, meus queridos, esse segundo ponto. Quando a nossa fé, quando essa fé plantada por Deus atua em nós, ela nos leva a glorificar o próprio Deus. Terceiro, devemos nos sentir honrados ao sermos escolhidos para crermos. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 a 14. Agradeço aquele que me deu forças. Quem que deu forças? Ele é o quê? Que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu do quê? Da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. O meu primeiro filho se chama Paulo porque eu me identifico muito com Paulo. Quando eu li esse texto, eu me lembrei da minha juventude, em que eu blasfemava dos crentes, em que eu zombava de crente. Isso pelos idos da década de 80. Alguns aqui não eram nem nascidos, nem sonhavam em nascer. Saindo de uma discoteca que nós tínhamos e fazíamos nas garagens dos condomínios lá no Rio de Janeiro, em Vista Alegre. Abordado na porta, quando eu fui tomar um ar, por aqueles que entregavam folheto naquela época, e era assim que se evangelizava. E quando ele me entregou um folheto, eu disse, como é que eu posso crer nisso? Mas com arrogância, com petulância. Ele me disse, garoto,
Quando você chegar na sua casa, você ajoelha para esse Deus que você não conhece e peça para Ele se revelar a você. Esse foi o evangelismo que eu sofri. Pois quando eu saí da discoteca lá pelas 2 horas da manhã, que juntamos as caixas, que nós reunimos para fazer aquilo, e que eu entrei no meu quarto, que tomei meu banho, que eu entrei no meu quarto, cansado, mas com aquela palavra na cabeça que só me levava a uma experiência, eu disse: Deus, eu não sei quem o Senhor é, não sei como é que o Senhor faz, mas se o Senhor existe, toma conta da minha vida. Olha no que deu. O que eu quero é que você entenda que você pode estar me ouvindo nessa manhã e dizer: mas eu não consigo crer, eu não consigo acreditar em algumas coisas, eu não consigo ir muito adiante. Peça para Deus plantar fé no seu coração, porque o apóstolo Paulo diz: agradeço aquele que me deu forças e que me designou e me tornou digno de confiança e me mandou fazer alguma coisa, embora eu fosse. Aí aqui é Paulo falando com todas as suas categorias: eu sou blasfemo, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor e fui violento. A Bíblia diz que Paulo arrastava as mulheres pelo cabelo. A Bíblia diz que Paulo tinha cartas para ir a Damasco prender os cristãos. A Bíblia diz que Paulo respirava ameaças de morte. A Bíblia diz que Paulo tinha sangue nos olhos. E no caminho, Deus, quando rompe na vida de Paulo, transforma Paulo. E Paulo, em todas as suas cartas, ele não coloca nenhum mérito em si mesmo. Ele não diz: eu fiz, no sentido de que eu consigo porque eu tenho uma visão, eu tenho uma estratégia. Eu posso falar de mim mesmo, eu consigo falar com muita facilidade. Sou desorganizado. Me perco em algumas coisas. Saindo de casa, a minha esposa disse: puxa, você não colocou uma placa lá do outro lado, lá no outro prédio, dizendo que nós estávamos aqui? Falei: mulher, tem paciência comigo, pelo amor de Deus. É eu para contratar o cara da Vivo para ligar a internet, é eu para falar com os pedreiros, agora tem o Marcos nos ajudando em parceria comigo, é eu para lembrar de coisas, é eu para dizer cuidado antes de fazer isso, é eu para pensar um monte de coisas, ainda cuidar da família, cuidar de mim mesmo, é muita coisa. Eu vou esquecer de alguma coisa, eu vou ter gap, eu vou bugar, não tem jeito. Mas antes de passar aqui, eu disse: ainda quero passar no endereço antigo, vamos fazer o outro caminho. E quando eu passo lá, eu vejo 3 papéis colocados lá: mudamos de endereço. Eu falei: Senhor, a tua igreja tem gente que é movida pelo teu espírito e que pensa naquilo que eu não consigo pensar. E eu disse: está vendo, mulher? Se eu fizer tudo, eles não fazem nada. Eu não sou bom de delegar, eu não sou bom de dizer: vamos fazer tal coisa. Eu não sou bom de preparar as coisas e dizer assim: olha, você vai fazer tal coisa. Eu tenho um problema sério com isso. Eu não dou ordens. Eu não consigo dizer: você vai fazer tal coisa. Eu não consigo. Então eu oro para que Deus mande presbíteros, mande diáconos para essa igreja que tenham essa visão administrativa e que cuidem. Porque o corpo, a Bíblia já diz, o corpo tem braço, tem perna, tem o dedão do pé. Você já parou para pensar na importância do dedão do pé? Se você perder o dedão do pé, meu irmão, você vai perder o queixo também, porque tu vai cair. E o dedão do pé segura a gente. Então, todos os membros do corpo são importantíssimos. E é isso que a Bíblia configura como igreja. Então, o pastor não faz tudo, o pastor não pensa em tudo. Então, se eu for falar de mim mesmo, eu vou dizer das minhas categorias maléficas. Mas quando vocês olharem para mim e ver a fé, e verem: o nosso pastor nos levou até aqui, o nosso pastor nos conduziu até lá, o nosso pastor nos pôs aqui, saibam de uma coisa: isso só aconteceu porque o seu pastor foi conduzido por Deus.
É Deus quem está agindo, é Deus quem está plantando isso no meu coração. É Deus quem faz eu crer nessas coisas, é Deus que faz eu acreditar que pode dar certo. Isso não é de mim mesmo, isso é do próprio Deus. Pelos textos que eu lhe mostrei, tudo precisa redundar em glória a Deus e não em você mesmo. E se um dia todas as coisas que você fez redundarem em glórias a você, não foi Deus que te usou, foi o diabo. Me lembro de Marcos capítulo 9, não está aqui no texto, não precisa colocar no painel. Quando o pai de um menino lunático, e a gente sabe hoje pela ciência que lunático é epilético, que vai até Jesus e diz, ora o meu filho cai no fogo, ora ele cai na água, porque o surto de epilepsia não escolhe hora, não escolhe dias. E Jesus dá uma palavra para ele, e aquele homem sabe o que ele diz? Ele diz assim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Olha que coisa linda que aquele pai diz, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas quando ele olha pelo aspecto da doença do filho, quando ele olha para o problema neurológico do filho, ele diz, mas Senhor, não dá para acreditar. E o texto diz que Jesus expulsou o demônio dele, ele foi curado, porque na época se entendia que todas as enfermidades eram demoníacas. Mas o que Jesus fez foi muito mais profundo do que expulsar demônio, porque expulsar demônio é uma brincadeira, é quase que uma bobagem. Paulo, nosso filho mais velho, está lá no JV, onde nós estudamos. Você imagina, 30 anos depois, 30. Tem 30 anos. Quando nós moramos naquele lugar, e deixa eu dar uma palhinha para você, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que não me conhecem ainda a minha história. Falamos agora há pouco ali. Deus não me tirou de uma casa pobre, de um lugar simples, para me dar um lugar melhor. Foi o inverso. A Sandra conheceu quando ela começou a me namorar. Eu morava numa casa que era um quarteirão, que tinha uma discoteca particular, que tinha piscina, que tinha sauna, que tinha carro do bom. E Deus me tirou de tudo aquilo para me meter num vale, num buraco chamado Jovens da Verdade, ali em Arujá, por 4 anos. Hoje em dia o evangelho é o seguinte, o cara não tem nada, ele se converte para poder ter tudo. O meu foi o contrário, eu tinha tudo e perdi. 30 anos depois, meu filho está lá acampando com o grupo da igreja dele, que ele pertence. Eu falei, procura aí a direção e fala que você é filho do Jean. E ele mandou um áudio ontem. Pai, mandou o áudio dizia, pai, eles estão dizendo aqui que vocês são uma lenda. Você chegou aqui dizendo, eles contaram, a direção contou para ele, você chegou aqui dizendo que você expulsava demônio fazendo xixi. Eu falei, eu não me lembro disso. Mas é bem possível que eu tenha dito, porque é bem a minha cara mesmo. Sanguíneo como eu. O que isso tem a ver com o texto de Marcos que eu estou te dizendo? Porque se os problemas da nossa vida forem demônios, isso é a coisa mais fácil do mundo. Sai em nome de Jesus. Mas aquele pai sabia que o problema do seu filho era muito mais profundo. Talvez ele tenha buscado muitos recursos e tenha visto que isso é um problema neurológico. Então, se Jesus não expulsou o demônio daquele menino, Jesus consertou o cérebro dele. A coisa é mais séria. Por isso que o pai disse, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Como é que esse negócio vai ter jeito? E teve jeito. Porque Jesus não só curou, mas como plantou no coração daquele pai a fé que ele precisava para acreditar que Jesus podia. Então eu quero te dizer nessa manhã, a nossa fé é plantada pelo próprio Deus. As nossas ações são executadas pelo próprio Deus. Tudo aquilo que você faz vem do próprio Deus. Tudo aquilo que você tem de ideia é o próprio Deus plantando no seu coração. Então, se você tem isto, vá adiante, porque se você já teve essa ideia, é o próprio Deus que está dizendo, faça, porque eu estou nesse negócio. Agora, cuidado.
Porque de vez em quando surgem algumas ondas que vêm aqui, que você vai ver nas Escrituras e parece que isso não está nas Escrituras. E se não tiver nas Escrituras, então por mais que essa ideia tenha brotado, ela não vem de Deus, porque tudo que está nas Escrituras e que brota da tua mente é de Deus. Porque hoje em dia tem coisas brotando por aí que a pessoa diz, Deus me mostrou, mas rapaz, esse negócio é meio esdrúxulo, é meio bizarro. Deus não pode ter te mostrado isso. É como um homem uma vez disse, olha, Deus me mostrou, isso é verdade, num congresso de missões, Deus me mostrou que não era para eu investir mais em missões, não, que era para investir em vacas. Aí o pregador olhou, deixa eu ver na Bíblia onde é que está dizendo para não investir em missões, ou investir em vacas, em bezerros. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Então brota aqui, o pastor me disse que quando brotar na cabeça é de Deus. Depende. Depende. Eu quero terminar dizendo que a fé em nós depositada não é para usufruir, para o nosso próprio deleite. Agora aqui que o cristianismo vai ficando complicado e não é muito bem visto aqui no Brasil. Porque o texto que nós lemos como base nessa manhã, que diz que Abraão, mesmo tendo motivo para não acreditar, manteve-se firme porque o próprio Deus fortaleceu a sua fé. Agora, o texto vai dizer que quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para o benefício do próprio Abraão. Então entenda numa coisa, se você é cristão e você foi chamado por Jesus Cristo, você não foi chamado para Jesus Cristo para ser um rei no reino de Jesus Cristo, porque no reino de Jesus só tem um rei, que é Ele mesmo. No reino de Jesus Cristo não tem narcisista, não tem egóico, e não, isso aqui, Deus me deu fé para construir um império para mim. Você, se fez isso, usurpou Deus. Se você fez isso, você está tentando enganar Deus, e a Bíblia diz que ninguém engana Deus. Porque quando Deus colocou fé em Abraão, quando Deus multiplicou Abraão, quando Deus fez tudo através de Abraão, foi para que isso caísse em todos nós que estamos aqui nessa manhã, e em todas as igrejas reunidas, e em todos aqueles que confessam a Cristo. Não foi pelo próprio Abraão. Porque quando isso começou a tomar o seu coração, Deus disse assim, então agora você vai me dar o seu filho. E vocês sabem da história, que Abraão disse, poxa Deus, o Senhor me promete, o Senhor faz eu esperar tanto tempo, o Senhor faz as coisas acontecerem, e Abraão até tentou dar um jeito, né? Está demorando, e aí ele tem deita com a escrava da sua mulher, e você viu a besteira que deu, que está dando até hoje. E aí quando Abraão estava lá cuidando do filho, e o filho crescendo, Abraão disse, eita menino bonito, é a minha cara. Pai gosta que os filhos sejam reconhecidos com a sua cara, né? Dá a gente um orgulho, né? Eu não sei o que o Paulo se parece comigo, mas ontem ele disse, pai, todo mundo aqui no seminário está dizendo que eu sou a sua cara. Ele disse, nunca vi isso, mas a gente olha e diz, poxa, que legal, né? Aí Deus disse, está contente, Abraão? O menino é a sua cara, é bonitinho ele, né? Então sobe um monte e mata ele para mim. Hoje em dia nós estamos vivendo uma teologia que diz assim, não, isso é uma coisa de interpretação, Deus não pediria isso. Os pastores mais liberais de hoje em dia estão tentando fazer uma política correta de Deus, dizendo, Deus não poderia pedir para matar. Pediu. Eu não sei te explicar, mas Deus pediu. No Antigo Testamento, tem um monte de vezes que Deus manda exterminar povos, matar crianças. Aí você diz, mas isso na internet, pastor, não fala isso, porque o Deus é um Deus de amor. Eu falei, meu irmão, eu não resolvo esse problema, porque eu também não entendo Deus em muitas coisas, mas que está na Escritura, está. E hoje tem uma turma tentando passar um pano para Deus, fazendo bonito. Deus não precisa disso, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa de você. Ele falou para Moisés, Moisés, eu vou matar todo mundo e vou começar de novo contigo. Deus podia? Podia. Deus poderia acabar com Moisés, inclusive ficar ninguém e fazer de novo uma massinha lá e soprar de novo? Podia. E essa turma fica tentando passar pano. Não, porque Deus, olha, porque Deus é amor, porque Deus... Tem coisas nas escrituras que eu não entendo.
Deus falou, pega e sobe. Sobe com o menino. E Abraão vai. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a idolatrar o presente de Deus, Deus pede o presente de volta, te traz. Eu preciso consertar você, porque você desviou, você estragou, você pegou outra internet, você entrou numa outra frequência. Essa não é minha frequência. Eu vou terminar. Atos 17, verso 28. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Quem que faz a gente se mexer? Deus. Quem que faz a gente viver? Deus. Quem que faz a gente existir? Por que ele faz isso? Porque nós somos dele. Como a igreja no primeiro século ficou em crise, que alguns cristãos saíram da igreja. Não é que mudaram de igreja, que não tinha. Igreja A, igreja B, igreja C, igreja... Não tinha. Só tinha uma. E quando chegam para o apóstolo João, os caras apostataram, foram embora, negaram a fé, estão saindo. O que João responde? Se saíram do nosso meio, porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, não teria saído. Sabe o que eu fiz a minha vida inteira com os meus filhos dentro de casa? E ainda faço. Porque sobrou um. Mas pelo andar da carruagem daqui a pouco vai. Eu não trabalho com acasos. Eu não trabalho com acidentes. Eu trabalho com propósitos. E a gente que se torna pai, a gente sabe que depois que você se torna pai ou mãe, a sua noite de sono nunca mais será a mesma. Você nunca pensou por quê? Eu creio que é porque você precisa interceder pelos seus filhos. E quando eu acordo de madrugada que o quarto está com as portas fechadas, eu ponho a mão na porta, no umbral, ou eu paro em pé e digo, Senhor, cuida dos meus filhos, porque eu não consigo cuidar. Vigia o coração deles, toma a mente deles, porque eu não quero criar filhos para o diabo, e não quero criar filhos para o mundo. E hoje, mais ainda, nós precisamos levantar pela madrugada. Deus precisa encher a tua bexiga para tu achar que vai para o banheiro mijar. E que você entenda que não é esse o propósito. O propósito é que Deus te despertou na madrugada para você interceder pela sua casa, santo varão. Para que você não permita que seus filhos sejam seduzidos pelo mundo. E muitos jovens estão indo embora para o mundo, seduzidos pelo brilho do mundo. E quando você vai ver os pais estão dormindo em berço esplêndido. Acorda, Zé! Agora eu não posso falar mais. Apóstolo, o Zé já acordou e já levou minha filha. Às vezes eu levanto o grog, mas não, antes de voltar é coisa simples. Não precisa fazer aquela oração pentecostal de 2 horas. Não é isso. Dá uma paradinha na porta do quarto do teu filho, da tua filha, e diz, Senhor, tem misericórdia da minha filha e do meu filho. São teus. Não quero vê-los perdidos no mundo, não quero ver distanciado da tua palavra. Faz isso, pelo amor de Deus. Faz isso. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como disse alguns poetas,
somos descendência dele. Se você ainda não teve um grande ato de fé, pode ser que Deus ainda não esteja em você. Mas eu quero que você mesmo assim saia daqui dizendo, mas eu quero que Deus esteja. Então pode ajoelhar e dizer, Senhor, toma minha vida e me faz uma mulher de fé e um homem de fé para que o mundo glorifique o Senhor. Por mais que tenha sido uma brincadeira o que a diretora do seminário disse, foi uma verdade que ficou marcada. Onde eu cresci no Evangelho, não subestimando a força do inimigo, mas eu cresci no Evangelho diminuindo a força do inimigo. O diabo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E eu brincava que eu expulso o demônio fazendo xixi. Ou seja, é simples. É simples. Mas é por causa do poder que em nós atua. Eu termino dizendo que nós entramos no impossível. Dizendo que vivo crendo contra todas as evidências. Porque Deus me sustenta de pé para crer. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu digo, é impossível. Um pequeno garoto saído do interior. Um perdido desvairado. Um reprovado várias vezes do colégio. Colocado na caderneta negra da escola para ser expulso. A vergonha dos seus pais. Ter sido levantado por Deus como o primeiro cristão de uma família de umbandistas. E de ver meu pai agora às portas de uma partida com câncer. E eu tenho memória. E eu lembro que eles me disseram quando eu me converti, quando eu fui convertido. E agora vê-los dizer, o Senhor está na minha vida. Foi porque assim como Deus agiu em Abraão para que muitos crescem, Deus agiu na minha vida para que muitos crescem. E que a gente não está sozinho e que o reino não é nosso, o reino é de Deus. Então não saia daqui crendo que o seu pastor é um homem de fé, o seu pastor é um homem que foi levantado por Deus para ter fé dada pelo próprio Deus. Porque eu não tenho nenhuma. É Deus quem a tem. E eu quero que Ele ponha isso também no seu coração, na sua vida. Porque a fé, segundo Efésios, é um dom de Deus. E não vem de nós mesmos para que a gente se glorie. Muito pelo contrário. Para que a gente o glorifique. E diga, Senhor, isso tudo é teu. Isso tudo é do teu reino. Para o teu reino. Isso me consola. Porque quando eu vejo que alguns não fazem nada e alguns não vão para frente, eu digo, Senhor, o Senhor ainda não agiu na vida dele. O Senhor ainda não agiu na vida dela. Em vez de eu ficar com raiva da pessoa, eu intercedo pela pessoa. Eu digo, Senhor, quando o Senhor tomar essa mulher, esse homem, isso vai ser um furacão. Mas em vez da gente brigar com as pessoas, a gente intercede por elas. Em vez da gente ficar tentando encasquetar na cabeça delas aquilo que elas não podem entender, a gente usa as nossas madrugadas para apresentar Ele para Deus. A gente fica tentando apresentar Deus para as pessoas, né? Experimenta apresentar Deus para as pessoas. Você vê como muda. Senhor, olha o fulano, olha o ciclano. Quando eu tocar nele, faz com que aquilo que esteja em mim passe para ele. Quando eu orar por ele, faz com que aquilo entre no coração dele. Faz com que as coisas mudem na vida dele. Léo, você me permite testemunhar sobre você o que você disse? Não vou dizer o conteúdo.
Léo, nosso mascote na Macholândia. Muito querido. Léo foi no retiro de carnaval. Entrou para ir fechar as portas, né, Luana? Nós estávamos lá numa reuniãozinha da Macholândia secreta lá no retiro. As portas fechadas. Lá estava o Léo. E eu olhei para o Léo e disse: Léo, você já ajoelhou e já entregou sua vida a Cristo? O Léo disse: não. E eu senti que quando eu fazia aquilo na frente de todo mundo, eu estava sem querer pressionando o Léo. Não era a minha intenção, Léo. Você quer fazer isso agora? Ele não tinha como dizer não, né? Ele fez. E nós oramos. E o Espírito entrou. E segunda passada ele deu um testemunho na Macholândia. Pastor, eu não sei o que aconteceu. Mas algumas coisas que eu tinha mudaram. Algumas coisas que eu pensava saíram. E outras entraram. E algumas coisas que eu tinha de comportamento mundano desapareceram. Eu não sei o que é isso, pastor, mas mudou. Eu sei o que é. É o Espírito Santo. Que precisa agora ser regado e alimentado por todos nós. Por isso que eu disse que é o nosso mascote da Macholândia. Está lá. Segunda que tem, ele está lá. Participa. Faz a gente rir. Faz a gente chorar. Porque é aquele testemunho. Senhor, será que eu tinha noção do que eu estava fazendo? Mas eu sabia que quando Deus quer alguém, Ele prepara tudo. Passe a orar por isso. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Curve a sua fronte. Senhor, nessa manhã em que inauguramos um novo espaço que o Senhor nos deu, em que o Senhor tem levantado nessa segunda de Interlagos homens e mulheres de fé. Eu louvo a Ti por essas pessoas, Senhor, que são tocadas pelo Teu Espírito, são levantadas pelo Senhor. Mas também eu quero interceder por aquelas que estão paralisadas, mortas, apagadas. Que o Senhor vivifique a fé delas, que o Senhor plante no coração delas esse mover do Teu Santo Espírito. Senhor, é muito ruim viver sem fé, é desesperador viver sem esperança. Senhor, é angustiante caminhar diante de um mundo em que todas as evidências são contrárias a Ti. Mas também é majestoso poder caminhar sabendo que o Senhor nos sustenta, que em Ti nos movemos, que é o Senhor que alimenta a nossa fé, que é o Senhor que põe em nós o querer e o efetuar, é o Senhor quem faz todas as coisas. Por isso, Senhor, eu quero interceder por aqueles que estão apagados, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que perderam, Senhor, o rumo. Oh, Senhor, ache-os novamente, traga-os de volta. E aqueles que têm fé, que é o Senhor que tem sustentado, que é o Senhor que tem dado, obrigado por essas vidas, Senhor. Obrigado por aqueles que o Senhor tem trazido, que são Teus. Como bem Jesus Cristo orou, Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Senhor, todos aqueles que o Senhor tem dado a segunda de Interlagos, que sejam sustentados pelo próprio Senhor Jesus. Como diz a Tua palavra, o autor e consumador da nossa fé. E eu Te louvo por isso, Senhor. Obrigado por plantar no meu coração a esperança, a fé, de não permitir que eu desanime, de não permitir que eu seja paralisado por pessoas
que tentam parar. Obrigado por o Senhor me sustentar como sustentou Neemias diante de Sambalate. Obrigado, Senhor, por o Senhor manter o meu coração aquecido com os olhos fitos em Ti, o autor da minha fé. Obrigado por esses irmãos e por essa manhã. É o que eu rogo a Ti em nome de Jesus. Amém.